Fala galera, vamos começar aqui a correção da questão 22 do teu simulado. Dá uma olhadinha, lê comigo. Numa certa população, 18% das pessoas são gordas, 30% dos homens são gordos e 10% das mulheres são gordas. Qual o percentual de homens na população? Muito bem. Como é que é o pensamento aqui, ó? Peguei um esquema para a gente poder ver. O total de pessoas na minha população tem que ser a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens. Homens gordos, ele falou que 30% dos homens são gordos, ó, 30% de H são gordos. Mulheres gordas, quantas mulheres são gordas? 10% de M, 10% das mulheres são gordas. Foi ou não foi? M é o total de mulheres e H o total de homens. Vamos tentar equacionar o que a questão me deu. Repara, ele disse que 18% da população é gordo. Qual é a minha população? População total. M mais H. Vamos escrever isso. 18% da população toda, portanto, M mais H é gordo. Aqui está a população gorda, que tem que ser igual à quantidade de homens gordos mais a quantidade de mulheres gordas. Veja, quantos homens são gordos? 30% de H. Vamos colocar ali, ó, 30% de H mais quantidade de mulheres gordas, 10% de M. 10% de M. Você tem que entender bem esse equacionamento, porque, repara, quantidade de homens gordos mais a quantidade de mulheres gordas, é claro que vai me dar o total de pessoas gordas nessa população. Perceba o seguinte, nós temos 3 parcelas envolvidas nessa equação, e o 100 participa das 3. Todas as vezes que isso acontecer, nós podemos simplificar todos esses números iguais, que na verdade é o 100. Além disso, para facilitar nossa conta, é possível simplificar o 18, o 30 e o 10. Tudo por 2, repara. 18 por 2 ficou apenas o 9, 30 por 2 ficou apenas o 15, 10 por 2 ficou apenas o 5. E aí não tem jeito, tem que encarar a equaçãozinha. Vamos ver. Existe uma distributiva para ser feita aqui, ó. 9 vezes M, 9M, mais 9 vezes H, 9H. Isso tem que ser igual a 15 vezes H, mais 5 vezes M. Vamos tentar arrumar essa equação, junta o que é H com H, o que é M com M. Repara, eu posso pegar aqui esse 5M e jogar para cá, ó. 9M menos 5M, eu encontro 4M. Esse 9H está positivo, joga para o outro lado, vai negativo. 15H menos 9H, eu encontro 6H. Se você perceber, é possível ainda simplificar essa equação, o 4 com 6. Vamos dividir essa equação toda, ó, por 2. E aí eu consigo mais uma vez simplificar, ó. Aqui ficou 2, aqui ficou 3. E aí a gente consegue encontrar uma relação entre homens e mulheres. 2M é igual a 3H. Foca nisso que vai ser importante pra gente. Marquinho, ó, a gente achou uma relação entre homens e mulheres. Sim, 2 vezes a quantidade de mulheres é igual a 3 vezes a quantidade de homens. Mas para que isso é importante para mim? Repara, qual é o foco, qual é o objetivo? Ele quer saber qual é o percentual de homens. Ora, o percentual de homens, como é que eu encontro? Nada de regra de 3, é uma divisão apenas. Eu preciso pegar a quantidade de homens e dividir pela quantidade total de pessoas. Se eu pego a quantidade de homens e dividir pela quantidade total de pessoas, eu encontro o percentual de homens. Então vai ser homens mais mulheres. Homem mais mulheres. Muito bem. Perceba o seguinte, nós vamos aqui, dando continuidade à equação, vamos botar lá em cima ainda H, embaixo H mais M, que é a quantidade de mulheres. A quantidade de mulheres você consegue obter através dessa equação. Repara que 2M é igual a 3H, tenta isolar esse M. Pega esse 2 e joga para o outro lado. Olha o que você consegue aqui, ó. Nós conseguimos encontrar que M é igual a 3H sobre 2. Isolando M nessa equação. Faça uma substituição agora. No lugar de M eu vou colocar 3H sobre 2. Tudo bem? Então aqui, ó, H dividido por H mais M. No lugar de M eu vou colocar 3 vezes, vou botar de branco aqui, ó, 3H, perdão,
H sobre 2. Agora, calma, você tem uma soma de fração muito simples para fazer. MMC 2, vou até adiantar nosso lado. H mais 3H sobre 2, isso vai dar, ó, 5H sobre 2, ok? H mais 3H sobre 2, vai dar 5H sobre 2. Para a gente fechar a questão, temos aqui uma divisão de fração na linha de baixo. Eu vou repetir a primeira, H, vou multiplicar pelo inverso da segunda, 2 sobre 5H. Perceba que eu consigo cancelar H com H, ou seja, não me importa saber a quantidade de homens. Isso fica igual a 2 sobre 5. 2 sobre 5 dá 0,4. E passando isso para a porcentagem, você já percebeu que dá 40%. Fazendo com que o nosso gabarito seja a letra C. C, o gabarito. 40% das pessoas ali certamente são homens. Foi? Essa foi a questãozinha 22. Fala, galera. Vamos fazer agora a questão 23. Acompanha comigo o enunciado. O diretor de uma orquestra percebeu que, com o ingresso a R$ 9,00, em média, 300 pessoas assistiam aos concertos e que, para cada redução de R$ 1 no preço dos ingressos, o público aumenta em 100 espectadores. Qual deve ser o preço para que a receita seja máxima? Muito bem. Quando você olha uma questão de máximos e mínimos, você pensa logo em função do segundo grau. É interessante esse raciocínio. Mas para você poder trabalhar, você precisa da função, da equação dessa função do segundo grau, que o texto não te fornece. Então esse é o tipo de questão que você tem que buscar essa equação. Olha o esquema. Quantidade de pessoas, preço por pessoa. Olha o que ele falou. Quando vem 300 pessoas, ele cobra lá R$ 9,00. Quando ele diminui R$ 1, aumenta 100 pessoas. Se ele diminuiu R$ 2,00, aumentaram 200 pessoas. Se ele diminuiu R$ 3,00, aumentaram 300 pessoas. E por aí vai. A melhor maneira de esquematizar esse tipo de situação é dessa forma. Repara, 300 pessoas, R$ 9,00. 300 pessoas mais um acréscimo de de 100 pessoas. E aqui, R$ 9,00 menos um decréscimo de R$ 1. Veja, se você vem agora para cá, para a terceira linha, você vem 300 pessoas mais 2 acréscimos de 100 pessoas. Isso vai me dar R$ 9,00 menos 2 decréscimos de R$ 1. E aqui, 300 pessoas mais 3 acréscimos de 100 pessoas. E aqui vai me dar R$ 9,00 menos 3 decréscimos de R$ 1. O primeiro erro do aluno é escrever 300 mais 100, coloca 400. 300 mais 200, coloca 500. 300 mais 300, coloca 600. É o primeiro erro nesse tipo de questão. Você tem que tentar montar esse esquema para você poder generalizar. Repara, se com um acréscimo, 2 acréscimos, 3 acréscimos, e com N acréscimos de 100 pessoas, e com N decréscimos de R$ 1, olha aqui, 300 pessoas mais N acréscimos de 100. Generalizei a situação, generalizei a quantidade de pessoas. E aqui, R$ 9,00 menos N decréscimos de R$ 1. Generalizei o preço por pessoa. A receita é tudo aquilo que você arrecada. Então, receita é igual à quantidade de pessoas vezes o preço por pessoa. A quantidade de pessoas está aqui. Então, eu consigo generalizar a minha ideia da seguinte forma. A receita em função de N, claro, vai ser a quantidade de pessoas. 300 mais 100N. Isso tudo multiplicando o preço por pessoa. 9 menos N. Ao multiplicar isso, nós vamos achar a nossa função do segundo grau. Perceba, R em função de N, a receita em função de N, toma cuidado. 300 vezes 9, 3 vezes 9 deu 27, acrescento 2 zeros. Mais 300 vezes menos N, não é mais, então é menos, né? 300 vezes menos N, menos 300N. 100N vezes 9, então mais 900N. 100N menos N, toma cuidado, hein? 100N vezes menos N, mais com menos vai ficar menos. Então, menos
100 n ao quadrado. Finalmente, nossa função quadrática está aí. Vamos tentar arrumar isso de uma melhor maneira? Vamos dizer o seguinte, ó, menos 100n ao quadrado, menos 100n ao quadrado. Olha, menos 300n mais 900n, isso vai dar mais 600n, mais 2.700, mais 2.700. Muito bem, estou de frente de uma função quadrática. O A vale menos 100, o B vale 600 e o C 2.700. Então aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C. E perceba que ele quer qual é o valor de n para que a receita seja máxima. Veja, eu estou de frente para uma função do segundo grau. E dá uma olhadinha. Quem está fazendo o papel de x aqui na minha função, na minha equação? Perceba que é o n. Geralmente você lembra da função assim, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quem está fazendo o papel de x? É o n. Então, no eixo x, vou botar n. Quem está fazendo o papel de y aqui, ó, y igual é a receita, vou colocar r aqui. Se isso é uma função quadrática, o gráfico é uma parábola. A parábola pode ser côncava para cima ou para baixo? Tem que ser para baixo nesse caso, porque o a é negativo. Então, a parábola vai ser mais ou menos isso. Se ele pediu algo máximo, eu tenho que trabalhar aqui no vértice. Aqui estão as coisas máximas. Agora perceba o seguinte. O x do vértice, ó, x do vértice, me dá o n para que a receita seja máxima. E o y do vértice vai me dar justamente a receita máxima em dinheiro. Não foi isso que ele perguntou. Ele quer o n para que a receita seja máxima. Então, eu tenho que calcular o x do vértice. Lembrando a você que x do vértice é calculado como menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. Só você que trabalhar com os coeficientes da maneira que deve. Perceba, então, que o x do vértice, menos b, ó, menos 600, dividido por 2 vezes o a, que é menos 100. É claro que menos com menos vai dar mais. 600 dividido por 200, isso vai ser 3. Então, o n, que torna a receita máxima, é 3. Mas ele pediu o valor do ingresso. O valor do ingresso é 9 menos n, tá vendo? N vezes 1, é claro que é n. 9 menos n. Então, você vai colocar 9 menos 3, isso é igual a 6. Esse é o preço do ingresso. Então, para que a receita seja máxima, o n tem que ser 3. 9 menos 3, 6 é o preço do ingresso que vai fazer essa receita ser máxima. Valeu, galerinha. Essa foi a questão 23. Fala, galera. Vamos à questão 24. Dá uma olhada junto comigo. 9 cubos de gelo, cada um com aresta igual a 3 centímetros, derretem dentro de um copo cilíndrico, inicialmente vazio, com o raio da base também igual a 3. Após o gelo derreter completamente, a altura do nível da água no copo será de aproximadamente igual a quanto? Dá uma olhadinha que eu trouxe para você. Eu tenho um cilindro de raio 3, ele falou isso. Eu coloquei 9 cubos dentro, é gelo, vai derreter, vai virar água, líquido, portanto. E aí esse líquido vai atingir uma altura H, é quanto ele quer que você determine, é o que ele quer que você determine. O volume de um cilindro, botei para você, é sempre calculado como área da base vezes a altura. Como a área da base é um círculo, πr ao quadrado h. Já o cubo tem todas as arestas iguais, A e A. Volume de cubo, comprimento vezes largura vezes altura, A ao cubo. Foi? Muito bem. Vamos tentar equacionar um raciocínio lógico. É claro que o volume de líquido aqui tem que ser igual ao volume dos cubos que derreteram. E outra, se você perceber, existe a formação de um cilindro aqui de altura H e raio 3 também. A ideia é que o volume desse cilindro formado pela água tem que ser igual ao volume dos 9 cubos. Vamos equacionar isso? O volume do cilindro aqui de altura H tem que ser igual ao volume dos cubos. Vamos tentar equacionar isso. Volume de cilindro, π,
vezes o raio ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes a altura h que eu quero determinar. Isso tem que ser igual a 9 vezes o volume de um cubo, porque são 9 cubos, lembra disso? Volume de cubo, aresta ao cubo. O enunciado me disse que a aresta desse cubo é 3 também. Então, 9 vezes 3 elevado a 3. 3 é a aresta do cubo. Vamos tentar melhorar isso? Π vezes 3 ao quadrado vezes h é igual. O 9 é 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. É claro que 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo vai dar 3 à quinta. Repara, π vezes 3 ao quadrado vezes h, isso é igual a 3 à quinta. Marquinho, eu sei que 3 à quinta é 243. Posso botar? Pode. Eu vou fazer assim, não, porque você vai ver que eu vou cortar algumas coisas. Repara, h tem que ser igual. Pega esse π 3 ao quadrado e joga para lá, ó. 3 à quinta dividido por π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. 3 à quinta dividido por 3 ao quadrado, 3 à terceira. Então, a altura, viu que eu consegui fazer uma divisão de potências de mesma base. 3 ao cubo dividido por π. Marquinhos, eu sei que 3 ao cubo é 27. Vou colocar 27 dividido por π. É claro que dá muita vontade de você substituir o π por 3. E, de fato, 27 por 3 dá 9. E você vai encontrar no gabarito letra D, mas não é. Deixe isso para concorrência. Veja, π, a melhor aproximação para π não é 3, nem 3,1, mas sim 3,14. Se você pega e, olha a nossa conclusão, h igual, se você pegar 27 e dividir por 3,14, você vai achar 8,5 e uns quebrados, que de fato dá o gabarito dessa questão. Altura 8,5. A letra está indicando 8,5 na letra A. Mais uma vez, o meu recado é que π, a aproximação adequada, quando ele não fornece na questão, é claro, 3,14. Se você botasse 3, teria opção, você erraria. Mais uma vez, deixe isso para concorrência, você é aluno Miguel Couto. Comete isso não. Valeu? Essa foi a questão número 24, está resolvida aí. Fala galera, vamos à questão número 25? Dá uma olhadinha comigo. Um jogo consiste em um prisma triangular reto com uma lâmpada em cada vértice e um quadro de interruptores para acender essas lâmpadas. Sabendo que quaisquer 3 lâmpadas podem ser acesas por um único interruptor e cada interruptor acende precisamente 3 lâmpadas, calcule a probabilidade de, ao se escolher o interruptor aleatoriamente, este acender 3 lâmpadas numa mesma face. Muito bem, olha o esquema que eu trouxe para você. Eu tenho um prisma triangular, é assim. Perceba que ele tem 6 vértices, 3 em cima, 3 embaixo. Nesses vértices existem lâmpadas, elas vão sempre acender de 3 em 3. Muito bem. O que é a probabilidade? Lembra comigo, é uma razão do que eu quero que aconteça, dividido por tudo que pode acontecer naquela situação. Então olha aqui, ó, o que eu quero que aconteça? O que eu quero que aconteça é que 3 lâmpadas se acendam numa mesma face. Isso pode acontecer de 2 maneiras diferentes. Vamos à primeira maneira. 3 vértices em uma face triangular. Ora, você pode acender uma aqui, uma aqui e uma aqui, ó. As 3 acendendo na face triangular, uma maneira. Ou mais, portanto, eu somo o conectivo ou. A outra possibilidade é, ainda numa face triangular, na face lá de baixo, acender essas 3 aqui de baixo. Então, mais uma situação possível, 2. De fato, acendendo 3 numa mesma face triangular de cima, 3 numa mesma face triangular de baixo. Então, temos 2 possibilidades para acender em faces triangulares. Agora, uma segunda possibilidade é que as 3 acendam numa face quadrangular. 3 vértices em face quadrangular. Veja, numa mesma face aqui agora quadrangular, portanto 4 vértices, eu quero que acenda 3 vértices, 3 lâmpadas nessa mesma face. Ora, pensa comigo, preciso da análise combinatória. Combinação de 4 vértices que uma face quadrangular tem, eu quero escolher
3 delas para poder acender. Combinação 4, 3, você sabe que dá 4. Então existem 4 maneiras de acender numa mesma face 3 lâmpadas. Uma mesma face quadrangular, isso é importante. Só que repara, quantas faces quadrangulares eu tenho? Eu tenho 3 faces quadrangulares que estão em volta. Então são 4 maneiras de acender numa mesma face quadrangular, só que eu tenho 3 faces quadrangulares. 4 situações para uma, 4 situações para outra, 4 situações para outra. 4 vezes 3, então, existem 12 maneiras diferentes de se acender 3 lâmpadas numa mesma face quadrangular. Ora, o que eu quero que aconteça? É que acenda numa mesma face. Tem 2 possibilidades para uma face triangular, tem 12 possibilidades para uma face quadrangular. Portanto, 14 situações diferentes que podem acontecer de acender numa mesma face. Isso é o que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça pode acontecer de 12 mais 2, 14 maneiras diferentes. Bom, tudo o que pode acontecer, essa é bem mais fácil. Ora, tudo que pode acontecer, ou seja, não me interessa se vai acender numa mesma face ou não. É mais fácil porque, repara, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 6 vértices e desses 6 eu quero escolher 3 para acender, seja numa mesma face ou não, aleatoriamente. Combinação 6, 3, que você sabe que dá 20. Então, tudo que pode acontecer de 20 maneiras diferentes. Bom, vamos terminar aplicando a definição de probabilidade. O que eu quero que aconteça pode acontecer de 14 maneiras diferentes. Tudo que pode acontecer de 20 maneiras diferentes. 14 sobre 20, simplificando geralmente, dá 7 sobre 10. Tá aí o gabarito da questão, 7 sobre 10. Vamos buscar as opções? Você vai reparar que isso vai estar na letra D de dado. 7 sobre 10 é o gabarito. Valeu? Esse foi o meu recado para a probabilidade. Valeu! Beleza, galera? Então vamos para a questãozinha. Uma extensa ponte de concreto tem pequenos intervalos a cada 50 metros para permitir a dilatação. Quando um carro passa por um desses intervalos, o motorista ouve um som track-track, produzido pela passagem das 4 rodas por esses espaços. A velocidade máxima sobre a ponte é de 90 km por hora, devido à passagem de seu carro por esses intervalos. O tempo em que você vai escutar esse track-track vai ser igual a... Beleza, então, gente, a ponte com os inúmeros intervalos de 50 metros, a parte onde você tem esse momento de dilatação, onde você escuta os barulhinhos de track-track. A maldade da questão vai estar na medida, né? Na medida da velocidade, quilômetros por hora, e nos intervalos de 50 metros. Então, a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado é em transformar os 90 km por hora em metros por segundo. E aí a física nos ajuda, dividindo esse valor por 3,6, eu vou encontrar 25 metros por segundo. E aí eu tenho sim a medida da velocidade em metros por segundo, o espaço em 50 metros, ele quer o intervalo t de tempo, então é só utilizar a definição de velocidade lá da física, lá do MRU, a velocidade vai ser igual ao intervalo do espaço pelo tempo. Então o tempo nada mais vai ser do que 50 sobre 25, então eu tenho como resposta 2 segundos, ou seja, a cada track-track, a cada um track-track desse que eu escuto, passaram-se 2 segundos. Resposta, portanto, é letra, atenção, eu esqueci, 1 a cada 2 segundos, portanto, letra B de bola. O retângulo ABCD representa um terreno retangular cuja largura é 3/5 do comprimento. Perfeito. Então, se a gente considerar essa dimensão igual a L, o problema afirma que a outra dimensão corresponde a 3/5 de L. Como a gente está falando de um retângulo, repara, um retângulo de dimensões L por 3/5 de L, eu já posso garantir que essa área A1, a área total,
será base vezes altura, portanto, 3L quadrado sobre 5. Perfeito? Bom, e aí ele continua afirmando que a outra parte reservada ao jardim, ele também vai ter essa razão de 3/5. Também a largura será 3/5 do comprimento. Então, eu vou ter esse cara valendo 3/5 do L. E essa dimensão agora, a dimensão menor, terá 3/5 dessa dimensão. Então, ela vai ser 3/5 de 3/5 de L. E aí, repara, por ser um retângulo de novo, eu posso afirmar que essa área 2 será 3/5 vezes 3/5 vezes 3/5. Base vezes altura. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes 5 vezes 5 e L vezes L. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a razão entre essas duas áreas. A razão entre essas duas áreas vai ser a razão que eu encontrei, a área que eu encontrei em A2 e a área que eu encontrei em A1. Agora é só ter paciência. Repito primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, repito primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Repara que eu já posso cancelar a variável, posso fazer umas simplificações, encontrando 9/25. Lembra que o valor que está nas opções é um valor percentual. Então, para o 25 virar 100, eu multiplico por 4. Multiplicando em 4 por baixo, multiplicando 4 por cima, eu encontro 36. 36%, ou 36 centésimos, ou ainda 36%, gabarito, portanto, letra B de bola. Questão, galera. Neste problema, considere o planeta Terra como uma esfera com raio 6.400. Um satélite percorre uma órbita circular em torno da Terra em um dado instante, e num dado instante a antena de um radar está direcionada para ele com uma inclinação de 30 graus sobre a linha do horizonte, conforme mostra a figura a seguir. E aí, essa figura, a ideia é você ter dois contornos circulares, né? Destaque para essa reta, que é tangente à primeira curva. Se é tangente à primeira curva, eu já posso garantir que com o raio eu formo um ângulo de 90 graus. Com os 30 graus da figura, eu já posso garantir que este ângulo por completo vai valer 120 graus. Perfeito? Continuando a figura, percebe-se que o raio da Terra é igual a 6.400 quilômetros. E ainda, o raio desse pedacinho do centro até aqui eu tenho também os 6.400 quilômetros acrescido de x, que a própria figura traz para você. Então, esse pedação aqui, obviamente, vai ser igual a 6.400 mais x. Se eu pegar essa figura, se eu pegar esse triângulo, trazer para cá, o que eu tenho? Eu tenho esse ângulo valendo 90 mais 30, portanto, 120 graus. Eu tenho o raio da Terra, 6.400, e eu tenho 6.400 mais x. Repara que isso aqui é 120, isso aqui é 15, esse ângulo necessariamente valerá 45 graus. 45 mais 15 mais 120, 180 graus, né? Essa figura, ela vai me lembrar uma das duas leis, uma das duas relações métricas para triângulos não retângulos, relações métricas em um triângulo qualquer. Então, eu tenho lei dos senos, 6.400 está para o seno de 45, assim como 6.400 mais x está para o seno de 120. Então, vamos lá. 6.400 está para o seno de 45, lembrando que o seno de 45 raiz de 2 sobre 2, assim como 6.400 mais x está para o seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Repara que ambos os denominadores têm denominadores 2, eu posso cancelar, multiplico o cruzado, encontro 6.400 vezes raiz de 3 igual a raiz de 2, que multiplica 6.400 mais x, utilizo a distributiva, isolo o valor de x, alcançando esse númerozinho chato. A questão te possibilita fazer
as respectivas substituições. Raiz de 2 é igual a 1,4, raiz de 3, perdão, igual a 1,7. 1,7 mais 1,4, 0,3. Divido isso por 1,4. Sofre um pouquinho na conta, encontra como resposta o número próximo de 1.370 km, que é um valor entre 1.350 e 1.450 km. Portanto, gabarito, letra A. Beleza, galera? Questão. 3 irmãos, Arnaldo, Beraldo e Seraldo, possuem respectivamente A, B e C anos. Sabe-se que, curiosamente, A mais B menos 3 quadrado mais C menos 5 quadrado é igual a 0. Diante dessa equação, podemos admitir que a soma de suas idades é igual a... Aqui, se a gente pensar um pouquinho nessa equação, para que esses dois quadrados somados deem 0, destaque para somados, para que esses dois quadrados sejam somados, é obrigatório que os dois parênteses sejam 0. Ou seja, eu estou assumindo que para que isso seja verdade, esse primeiro parênteses ao quadrado tem que ser 0, esse segundo parênteses ao quadrado tem que ser 0. E se algo ao quadrado é 0, é porque A mais B menos 3 é 0. Se C menos 5 quadrado é 0, é porque C menos 5 é 0. Passando, agora ficou fácil, passando menos 3 para o outro lado. E passando menos 5 para o outro lado, eu encontro que A mais B vale 5, A mais B vale 3, perdão, e que C é 5. O que ele está pedindo? A soma das idades. A mais B mais C. 5 mais 3, 8. Gabarito. Portanto, resposta, letra D de dado.